Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abramos nossa Bíblia no livro de Neemias. Neemias, capítulo de número 1, o verso de número 3. Agradecendo ao pastor Cairo. Deus abençoe a vida do pastor Cairo, pastor Eliana. Deus abençoe a vida dos pastores e a todos os irmãos e obreiros, pela oportunidade de estarmos aqui adorando ao nome do Senhor. Amém, irmãos? A palavra do Senhor vai dizer: e disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Amém? Podeis assentar nessa noite adorando o nome do Senhor, porque Ele é digno de honra e de glória. Um texto muito conhecido, irmãos, que quando nós vamos meditar e nós vamos entender, que o Senhor tem um propósito na nossa vida. Em cada situação em que nós vivemos, o Senhor Ele tem um propósito. E aqui chega uma notícia para Neemias sobre algo que tem acontecido. Os muros de Jerusalém foi destruído. E quando a reação de Neemias, quando ele recebe essa notícia, é uma reação de tristeza, é uma reação de dor. E eu comecei a meditar nesse texto e entendendo que Neemias, ele começa a sentir o que os irmãos deles estão sentindo lá. E que nós precisamos ser assim. Nós precisamos sentir a dor do nosso irmão. Nós precisamos entender quando alguém está precisando de ajuda, nós precisamos sentir a dor do próximo. Nós precisamos sentir o que ele também está sentindo. E aqui é essa reação de Neemias. Ele sente o que o povo está sentindo. O que ele consegue entender a situação que eles estão vivendo. Só que o interessante disso tudo é que Neemias, ele permanece na posição dele. Mesmo triste, mesmo com a notícia que chegou para ele, ele permanece na posição dele. Ele permanece servindo o rei. Ele permanece no trabalho dele. E o que eu entendo com isso é que nós não podemos sair da nossa posição. Não importa a situação que chega à nossa vida, nós não podemos sair da nossa posição. Nós precisamos permanecer adorando ao Senhor. Nós precisamos permanecer fazendo a obra. O que a pastora Eliana falou aqui é muito interessante. Muito interessante. A posição dela lá não era de pastora. A posição que ela estava lá era de acompanhante de alguém. Só que ela não deixou de exercer a função dela lá. Ela não deixou de socorrer alguém só porque ela estava em um hospital. E nós precisamos ter essa atitude de sentir a dor que o nosso próximo está sentindo. De sentir algo que, se fosse nós, o que seria, o que aconteceria se fosse ela que estivesse no hospital e ela precisasse de uma oração. Às vezes nós queremos deixar para trás aquilo que o Senhor nos chama para fazer, pastora Eliana. E foi o que você tentou fazer, deixe para quando eu for embora, deixe para mais tarde. E nós temos essa mania. Neemias poderia ter feito isso. Não, vou esperar mais um tempo para ir. Mas a atitude dele foi diferente. Ele foi até o rei e pediu uma autorização para ir, porque ele sabia da necessidade do povo. E o Espírito Santo sabia da necessidade daquele jovem. Então usou a irmã para que a pastora pudesse orar por ele. Às vezes nós precisamos entender que o momento é agora, a situação é agora e tem que ser feita agora, porque o nosso tempo não é o tempo do Senhor. O tempo de Deus é totalmente diferente do nosso tempo. Só que o tempo dele tem que prevalecer na nossa vida. O que ele faz tem que prevalecer na nossa vida. E Neemias entende que eles precisam de ajuda. E nós precisamos entender que Neemias se levanta e vai até lá. Só que o interessante, irmãos, é que com tudo isso que aconteceu, Neemias não perde a fé. Há uma cidade destruída.
Há pessoas ali que precisam de ajuda e não tem ninguém para se levantar para fazer algo. Mas o Senhor coloca no coração de Neemias que ele precisa socorrer aquele povo, que ele precisa fazer algo por aquele povo. E quando ele chega naquele lugar, a fé dele contagia as pessoas, que o começa a ajudar a levantar os muros de Jerusalém. Que a sua fé venha contagiar alguém, que a sua atitude venha contagiar alguém a se levantar e fazer a obra, a se levantar e permanecer diante da obra. Neemias, ele entende que tem muitas pessoas ali precisando de socorro. E quando Neemias vai ao encontro desse povo, Neemias vai com o seu muro de pé. Porque não tem como eu levantar o muro de alguém se o meu tiver caído. E ele levanta o seu muro, permanece com o seu muro de fé levantado e vai ajudar aquele povo. Neemias levanta o muro de coragem. Neemias levanta o muro de atitude. Neemias levanta o muro de amor. Neemias levanta o muro de união e vai ajudar aquele povo. Que nessa noite nós venhamos levantar o nosso muro. E qual é o muro que nós estamos precisando levantar? É o muro do jejum, o muro da oração, o muro do amor, o muro de ajudar o próximo, o muro de estar de pé fazendo a obra. Porque muitas vidas precisam de mim, de você. Muitas vidas precisam do seu muro que está de pé para ajudar a levantar o muro deles. E Neemias entende a necessidade desse povo. Que nós venhamos compreender a necessidade de alguém. Porque muitas vezes a nossa necessidade está bem. A nossa vida está bem. Só que tem muita gente que não está. Às vezes alguém falta ao culto. E às vezes a gente nem se importa em ligar para perguntar se está bem. Porque é muito fácil, quando um membro falta culto, o pastor sempre liga para perguntar. Mas quando o pastor falta culto, é tão difícil alguém ligar para perguntar. E às vezes ele só precisa de uma pergunta. Pastor, o senhor está bem? Pastor, a senhora está bem? Porque às vezes os muros deles também estão fracos. Não é porque são pastores que não ficam fracos, irmãos. Pastores é seres humanos como qualquer um. E às vezes o seu muro do amor tem que estar de pé para ajudar eles. O seu muro da fé tem que estar de pé para ajudar a eles. O seu muro da coragem tem que estar de pé para ajudar eles. Porque eles sozinhos não vão conseguir. E chegou o momento da gente se unir e levantar o muro da igreja. Aqui eles se unem para levantar os muros de Jerusalém. Neemias vai levantar algo que não foi ele que derrubou. Neemias vai ajudar a reconstruir algo que não foi ele que derrubou, mas ele sabe que alguém precisa dele. Não foi você que derrubou, não foi você que colocou para fora, não foi você que o fez cair, mas é você quem vai ajudar a levantar, é você quem vai ajudar a estar de pé, é você quem vai ajudar a voltar para a igreja. Porque o seu muro tem que estar de pé, porque se você está aqui forte, ajude quem está lá fora fraco. Se você está aqui com força, ajude a quem não tem força para vir. É o ano de 2024 e nós precisamos ser diferentes. E eu vi uma mensagem que é verdadeira. Não é o ano de 2024 que tem que ser diferente. Nós que temos que ser diferente. Aquilo que eu fiz em 2023 que não agradou o Senhor, esse ano nós não podemos fazer mais. Aquilo que eu não fiz em 2023 para ajudar alguém, chegou o momento em que eu me levantar e ajudar a fazer. Porque às vezes nós queremos receber tudo sentado. Nós queremos receber tudo na mão. E chegou o momento de nós ajudar alguém a se reconstruir. Chegou o momento de nós ajudar alguém a se levantar. Porque eu começo a entender aqui que quando Neemias vai naquele lugar, ele não restaura somente os muros de Jerusalém. Ele restaura o sonho de muitas pessoas que estavam ali. Ele restaura a alegria de muita gente que está ali. Ele restaura a força de muita gente que estava ali, achando que tinha acabado. Porque viu uma cidade destruída, viu muros caídos, mas aí chegou um homem de Deus para ajudar a levantar. Seja homem e mulher de Deus nessa noite para reconstruir a vida de alguém. Seja homem e mulher de Deus nessa noite para ter atitude e fazer a obra do Senhor. Nós não podemos deixar
a nossa situação nos fazer parar. Neemias não deixa a situação dele interferir no que Deus tinha para fazer. Ele abre o coração e deixa o Espírito Santo tocar no coração dele. E ele entende a necessidade daquele povo. Entenda a necessidade do irmão que está do teu lado. Entenda a necessidade do irmão que está aí do teu lado. Às vezes está sofrendo, chorando, e às vezes nós não percebemos. Às vezes ele precisa somente de um abraço e nós não percebemos. Às vezes ele precisa apenas de um aperto de mão para se reconstruir e nós não percebemos. Chegou o momento de nós clamarmos por um 2024 de pessoas com mais amor, 2024 de pessoas com mais união, 2024 de pessoas que querem ver o bem do outro da mesma forma que eu quero estar bem. Um 2024 a qual eu entendo que eu quero ir para o céu, mas que eu quero levar uma igreja juntamente comigo. Um 2024 que nós podemos compreender mais. Um 2024 que nós venhamos apoiar mais e apontar menos. Um 2024 que nós venhamos compreender que muitas vezes nós somos falhos, mas Deus é fiel para nos levantar em todos os momentos. Porque vivemos situações difíceis, irmãs. Ninguém aqui está ileso de passar por situações difíceis. Mas temos um Deus a qual pode nos levantar. Porque é tão fácil a gente apontar. Porque aqui tem 2 homens que querem parar Neemias. Porque no meio da nossa caminhada sempre vai ter alguém. Sempre vai ter alguém tentando falar: para que fazer isso? Não levanta que você não vai conseguir. Volte para trás. Para que mexer nessa igreja? Para que crescer? Para que reformar? Vocês não vão dar conta. Só que existe homens de Deus. Existe Neemias aqui nessa noite que colocou a mão nessa construção e entende que ela vai crescer e que vai ser levantada os muros deste lugar. Que nós não venhamos deixar Sanbalat e Tobias nos parar. Que nós não venhamos deixar as palavras contrárias nos fazer retroceder, irmãos. Que nós venhamos reconstruir os muros das nossas vidas. Nós precisamos estar com os nossos muros de pé. Muro significa proteção. E a nossa proteção, ela é o Senhor. E nós precisamos estar com esse muro de pé. Nós precisamos estar com esse muro todos os dias. Se um tijolinho caiu, vai lá e repõe ele. Como é que eu vou repor, pastor? Orando. Como é que eu vou repor? Jejuando. Como é que eu vou repor? Me consagrando. Cada oração que você faz é um tijolo que você coloca no teu muro para ele estar de pé. Cada consagração que você faz é um tijolo que você aumenta no seu muro para que você possa ajudar alguém. Que nós venhamos ser diferente nesse ano de 2024. Que nós venhamos buscar ser diferente em 2024. Vivemos um 2023 difícil. Eu vivi um 2023 muito difícil, muito difícil. Que eu falo para o Senhor: Senhor, que esse ano não se repita nunca mais na minha vida. Foi um ano difícil. E que se a gente for parar para analisar, a gente não consegue reconstruir os nossos muros. Se a gente for olhar para a nossa dificuldade, a gente não consegue reconstruir os nossos muros. Se a gente for olhar para os nossos problemas, nós não vamos conseguir reconstruir os nossos muros. Se nós for olhar para aquilo que nós estamos vivendo, nós não vamos reconstruir os nossos muros. Nós chegamos no momento em que, numa sexta-feira, nós chegamos à notícia para o meu esposo que nós tínhamos perdido a nossa casa. E a gente para e analisa como é que continua reconstruindo os muros. E no sábado eu tinha uma apresentação de um grupo que eu estava e eu me levantei e fui. No sábado à noite nós tínhamos uma pregação, acompanhei o meu esposo. Porque se nós pararmos devido à nossa situação, nós não vamos reconstruir os muros lá na frente. Se nós olhar para a situação, nós não vamos. Se Neemias olha para a situação em que ele estava, quando ele recebeu a notícia, ele não tinha ido, porque o momento era de tristeza, o momento era de dor, o momento era de angústia, mas ele entende que alguém precisa do socorro dele. E nessa noite entenda que alguém precisa da tua ajuda, alguém precisa do teu socorro, alguém precisa da tua oração, alguém precisa do teu louvor. Só que às vezes nós queremos olhar para a nossa situação
e esquecemos que tem alguém passando por algo pior do que a gente. Que tem alguém que precisa que você chegue e só fale, me abrace. Porque muitas vezes eu precisei só de um abraço. E quantas vezes os meus muros foram reconstruídos apenas com um abraço que eu precisava receber. E esse abraço pode ser seu. Essa palavra pode ser sua. Esse conforto pode vir da sua vida, pode vir da sua boca, pode vir do seu falar, pode vir do seu louvor. Mas eu não sei louvar. Eu também não, quem louva não somos nós, é o Espírito Santo de Deus. Mas eu não sei falar, quem fala não somos nós, é o Espírito Santo de Deus. E nessa noite, é noite de reconstruir aquilo que você achou que perdeu. É noite de reconstruir os sonhos que você achou que não dava mais para realizar. É noite de reconstruir a sua família no altar do Senhor. É noite de reconstruir a tua vida financeira. É noite de reconstruir a tua vida familiar. É noite de reconstruir a sua vida conjugal. É noite de reconstruir a sua casa, a sua vizinhança. É noite de reconstrução. É noite de restauração. São 12 dias, irmãos. 12 dias. Imagine se em cada dia você traz uma pessoa como se fosse um tijolo para o seu alicerce. São 12 dias, imagine cada um de nós, em cada dia a gente trazendo um tijolo. Essa aqui é a base, essa aqui é a coluna, esse é o tijolo, esse é o cimento. Nós vamos levantar um muro perfeito para a glória do Senhor, um muro de almas, porque é isso que nós precisamos, de almas, mas precisamos estar com o nosso muro de pé. Precisamos estar com o nosso muro reconstruído. Precisamos estar com o nosso muro forte. E não tem como reconstruir o nosso muro sem estar na casa do Senhor. Não tem como reconstruir algo sem vir buscar força aonde nós temos força. É muito errado a gente falar, eu estou congregando, mas eu congrego em casa. Não congrega em casa. Não existe congregar em casa. Existe o templo para a gente vir adorar a Ele que é digno de honra. E em casa nós falamos com o Senhor, sim. Nós adoramos ao Senhor, sim. Mas é aqui que nós vamos buscar força. É aqui que nós vamos buscar reconstrução. É aqui que nós vamos buscar restauração. É aqui que nós temos forças para continuar. Porque as situações são difíceis. As situações são adversas. As situações são de que se a gente for olhar para ela, a gente não vem em nenhum culto. Se a gente for olhar para ela, a gente não participa de nada na igreja. Se a gente for olhar com os olhos carnais, a gente não sai nem de casa. Eu vinha falando hoje com a menina que está comigo, eu falei, esse tempo de chuva para a gente que tem criança, a vontade é de ficar dentro de casa e nem sair. Só que nós entendemos que nós precisamos da verdadeira adoração. Nós entendemos que ficar em casa não vai nos dar força a fazer nada. Entendemos que se nós ficarmos em casa, se Neemias ficasse parado ali no palácio, se ele simplesmente ouvisse a notícia e se prostrasse, como é que seria Jerusalém? Como é que ficariam os muros? Como é que ficariam as pessoas daquele lugar? Aí você para analisar, se eu ficar em casa, como é que ficam os meus filhos? Se eu ficar em casa, como é que fica o meu esposo? Se eu ficar em casa, como é que fica aquele irmão que depende de mim? Se eu ficar em casa, como é que fica a minha mãe? Se eu ficar em casa, como é que fica o meu pai? E é aí que nós temos que entender que há uma geração que depende de mim e que depende de você. Que há uma multidão que depende de mim e que depende de você. Que há pessoas que se espelham em mim, se espelham em você. Só que às vezes nós queremos voltar atrás. Agora você fecha os teus olhos e comece a meditar. Como é que estão os teus muros? Fecha os teus olhos nessa noite e comece a meditar. Como estão os teus muros? Como é que está o teu muro do amor? Como é que está o teu muro da união? Como é que está o teu muro da consagração? Como é que está o teu muro da oração? Como é que está o teu muro do jejum? Como é que está o teu muro da fé? Será que você pode socorrer alguém que chegar até você?
Será que você vai poder ajudar alguém que chegar até você? Em que altura está o seu muro? Quanto mais a gente ora, mais ele cresce. Quanto mais a gente consagra, mais ele cresce. Quanto mais a gente busca, mais ele cresce. Então faça por onde ele crescer nessa noite. Dê a proteção para a sua vida nessa noite. Há alguém precisando de você e o seu muro precisa estar de pé. Precisamos nos restaurar, irmãos. Precisamos viver em constante restauração. Precisamos viver em constante sabedoria diante do Senhor. E nós precisamos entender a nossa importância na vida de cada um. Nós precisamos entender a nossa importância na vida do nosso irmão. Nós precisamos entender a nossa importância. Da mesma forma que alguém é importante para você, você também é importante na vida de alguém. Da mesma forma que alguém pode fazer algo para te ajudar a se levantar, você também pode fazer algo para ajudar alguém a se levantar. Porque é muito fácil quando alguém sai da igreja a gente apontar. Ah, é porque estava fraco, é porque não gosta, é porque é isso, é não. Há uma necessidade de oração. Só que nós temos a mania de julgar. Nós temos a mania de apontar. Nós estamos falando isso porque é uma realidade que nós estamos vivendo. Neemias poderia pensar que eu não fiz nada, derrubar os muros de Jerusalém, eu não tenho nada a ver com isso, que se virem para arrumar. Mas Neemias permanece no posicionamento dele. Neemias permanece no lugar dele e entende que ele tem amor dentro do coração, que ele tem união dentro do coração, que ele tem sabedoria de Deus. Porque o interessante, irmãos, é porque é Deus que coloca no coração dele. É Deus quem coloca no coração dele para ele ir ajudar. Que você venha abrir o seu coração e deixa Deus colocar dentro do seu coração o amor para ajudar alguém, o amor para ajudar o próximo, o amor para ter comunhão com o próximo. Porque não é fácil, mas nós entendemos que quando Deus está no negócio, que quando Deus está na direção, tudo flui, tudo acontece e tudo acontece da forma do Senhor, do jeito que o Senhor quer, da forma que Ele quer e não da nossa. Uma oração que nós temos que fazer. Às vezes nós pedimos algo para o Senhor e eu sempre falo: Senhor, que seja a tua vontade, não a minha. Que a sua vontade prevaleça e não a minha. Que o seu querer prevaleça e não o meu. Que a tua vontade seja maior do que a minha. Porque a vontade do Senhor, ela é perfeita, ela é boa e ela é agradável. E aqui a vontade do Senhor permanece. E Neemias vai ao encontro desse povo. O interessante, irmãos, é que Neemias pega uma carta porque ele precisa de uma carta para ir até lá. E o interessante é porque o rei, ele vai servir ao rei, ele vai servir vinho para o rei, e o vinho simboliza alegria. Só que o interessante é que quando ele chega para servir, o rei percebe que ele está triste. Ele tenta não demonstrar porque ele está trabalhando, ele está na posição dele, ele está fazendo o que ele tem que fazer. Só que o rei percebe que ele não está bem. O rei percebe que tem algo afligindo ele. E ele conta tudo o que aconteceu. E o interessante é porque que o rei não fala para ele: Neemias, o que é que você tem a ver com isso? Neemias, o que é que você vai fazer lá? Está tudo destruído. Meu filho, fica aqui, não precisa não. Você tem lugar, você tem palácio. Tem necessidade de você ir lá não. Só que o interessante é que o rei também é tocado por Deus. Porque o rei dá a liberação para ele ir. O rei dá a liberação, dá a autorização para ele ir fazer o que tem que ser feito. Porque o rei também entende que tem vidas precisando de Neemias naquele lugar. Só que o interessante é que o rei também precisaria de Neemias no palácio, pastora. Só que mesmo assim ele libera Neemias para ir. Às vezes tem pessoas aqui precisando de você, mas tem um evangelismo lá fora que tem alguém precisando mais ainda de você. Tem uma oração na casa, no lar, que tem alguém que ainda precisa muito mais de você. O pastor está precisando de você aqui hoje, mas há um evangelismo amanhã ali fora que alguém precisa de você. Só que às vezes nós queremos ficar no nosso conforto. Neemias deixa o conforto dele e vai ao encontro à dor do irmão que precisa. Nós
nós precisamos deixar o nosso conforto de lado e irmos ao encontro de quem necessita de nós. Porque às vezes nós colocamos impedimento, irmãos. Tá chovendo, ou o sol está muito quente, mas em que horas é que nós vamos evangelizar? Porque se não estiver chovendo, o sol vai estar quente. Em um desses dias nós precisamos ir. Nós precisamos sair do nosso conforto. Neemias sai do conforto. Ele entende a dor de alguém. Ele conhece a dor de alguém e ele sai do conforto dele. Que nós venhamos sair do nosso conforto em 2024 e ir buscar vidas que precisam lá fora. Que nós venhamos deixar o nosso conforto em casa e sair para buscar, mesmo tendo chuva ou mesmo tendo sol. Porque os dias eles são assim. São 3 dias seguidos de chuva e de repente sai o sol. E a gente reclama: meu Deus, está 3 dias chovendo. Aí quando sai o sol, meu Deus, que sol quente. Mas aí como é que será? Eu falo, eu prefiro a chuva, eu prefiro o frio, eu não gosto do calor. Mas a gente entende que para nós nos alimentarmos, nós precisamos dos 2 tempos. Nós precisamos da chuva e nós precisamos do sol. Para secar a roupa, nós precisamos do sol. E tem alguém que precisa de você, mesmo estando chovendo ou mesmo estando de sol. Tem pessoas que precisam do teu socorro, mesmo em momento de tempestade e mesmo em momentos de sol quente. Então nós não podemos escolher o tempo que está fazendo para ir socorrer alguém. Nós precisamos deixar o nosso conforto e ir. Nós precisamos entender a necessidade de alguém. Nós precisamos entender a necessidade de alguém. Nós precisamos fazer isso. Neemias entende tão claro, tão lindo a necessidade, ele vai. Não espere que alguém chegue até você e fale: eu estou precisando de socorro. Não, faça como o rei. O rei percebe no olhar de Neemias. Olhe para o teu irmão e perceba se ele está bem ou não. Olhe para o teu pastor e para a tua pastora e perceba se eles estão bem ou não. Eu ministrei quinta-feira numa igreja e quando terminou o culto eu achei interessante. Quando o irmão veio dar a paz para a pastora, ele olhou para ela e falou: a senhora não está bem. E ela virou para ele e falou: mas vai ficar. E ela não estava bem, e ele conheceu simplesmente em olhar para ela. Que nós venhamos ter esse amor e esse afeto aos nossos próximos, de apenas olhar e entender que ele não está bem e que ele precisa de ajuda, que ele precisa de uma reconstrução, que ele precisa de uma restauração minha e sua, que ele precisa de um socorro meu e seu. Amém, irmãos? Eu queria que vocês ficassem de pé nessa noite.